Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro de Jonas. Essa, como você sabe, é uma iniciativa da Renovação Carismática Católica do Brasil, contando aí com o apoio também da Renovação Carismática Católica da Diocese de Lorena, e nós sabemos que a própria CNBB foi quem também adotou e propôs essa iniciativa. Estamos juntos nela, então. Eu espero que você, já nesses primeiros momentos de estudo, tenha aprendido ou esteja aprendendo com Jonas a escutar a voz de Deus, que é o tema proposto aí para o nosso estudo. Nós já estamos no capítulo 4, a lição dada por Deus ao profeta. Jonas obedecer ao Senhor indo a Nínive pregando a mensagem do Senhor, mas a atitude do seu coração não fora mudada. Veja, ele odiava tanto os ninivitas por causa da crueldade desse povo, que lá no fundo do seu coração ele desejava que Nínive fosse destruída. A irritação de Jonas com Deus nos mostra como temos a tendência também de questionar o Senhor, de não estar satisfeito com a vontade do Pai. No versículo 2, Jonas começa afirmando: eu sabia que o Senhor era bondoso demais. Finalmente desvendou-se o segredo. Jonas não ignorava o caráter de Deus, de como ele é. Ele fugiu para Tarsis, não porque temesse os ninivitas, mas porque não queria que eles fossem salvos. Um verdadeiro ódio a esse povo. Ele sabia que todas as ameaças divinas são condicionais, não importa como sejam anunciadas e enunciadas. Deus era clemente e é clemente, isso é, ele tinha no seu coração o bem-estar do homem. Diante dele estava a felicidade do homem e apaixonadamente desejava tirar aquele povo do pecado. Até a nação do próprio Jonas, os israelitas, a nação de Israel, não teria se formado se Deus não fosse gracioso para com todos os filhos de Israel desde o começo, desde lá do livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Veja que qualquer livramento da escravidão, da opressão, da fome ou até da destruição é uma evidência do grandioso amor de Deus para com todos os homens, conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. E o Senhor perdoa os pecados porque ele é gracioso, principalmente se o homem se arrepende, como está em Oséias, capítulo 14, versículo 2. Deus é misericordioso. Deus guarda para si o direito de ajudar aqueles que demonstram um arrependimento genuíno do pecado e que confiam na bondade do Senhor. A expressão bondade, aliás, é uma tradução da palavra hebraica hesed, significando lealdade a uma promessa convencional. A benignidade de Deus é tão grande que ele se alegra em desviar o juízo de um povo para que o pecador penitente possa reencontrar-se com ele num relacionamento original com o seu Criador. E o que Jonas faz? Jonas pede a morte. O profeta ficou tão abatido que desejou a morte. Ele se sentiu frustrado quando Deus perdoou e relevou a situação dos ninivitas. Jonas não tinha em seu coração o amor de Deus. E ele se sentiu envergonhado que a sua profecia tivesse sido anulada pela conversão daqueles que ele detestava. O Senhor examinou a atitude de Jonas à luz da preocupação divina para com o homem e como seu servo poderia ser tão impiedoso se Deus era misericordioso. Para fazer Jonas refletir sobre a sua amargura e impiedade, o Senhor faz nascer uma planta muito comum lá no Oriente Médio. É a Palma Christi, uma espécie de palmeira,
Um homem pode ficar confortavelmente à sombra dela, mesmo quando o sol estiver muito quente. E no dia seguinte, o Senhor envia vermes que destroem a palmeira, deixando Jonas novamente à mercê da intensidade do sol. Quando Jonas chegou ao ponto de não suportar mais o calor, clamou pelo alívio da morte pela segunda vez. A primeira vez ele desejou morrer por causa de seu desespero íntimo. Dessa vez ele clamou a Deus por causa do seu desconforto físico. E qual é a lição que Deus destinou para Jonas com todos esses fatos? Obviamente, a série das ações de Deus destinadas a Jonas tinha um propósito. Deus tentava destacar o absurdo da falta de preocupação espiritual de Jonas pelo bem-estar do ser humano, dos seres humanos de Nínive, contrastando com a sua legítima preocupação por seu próprio bem-estar físico. Comigo existe preocupação, com os outros não precisa ser assim. Mas como? Como assim? Então o Senhor manifesta-se dizendo no versículo 11, não poderei ter compaixão de Nínive. Os ninivitas eram seres humanos, homens, mulheres, crianças, objetos da criação especial de Deus e, portanto, objetos do seu amor. A preocupação de Deus pelo homem é altruísta, pois ele apenas procura ajudar, livrando-o do pecado. Nenhum homem tem direito de questionar nem ressentir-se com o amor de Deus derramado para salvar a humanidade. Qualquer homem, qualquer pessoa arrependida do pecado e salvá-lo da destruição que o pecado ocasiona. Os ninivitas precisavam dele, precisavam de Deus mais que os outros, porque ninguém lhes demonstrara as diferenças morais e seu estado de pecado. Por isso Deus enviou Jonas como profeta. Para nós hoje, esse livro nos ajuda a compreender melhor o tamanho da misericórdia de Deus. Sua palavra pode atingir os que parecem mais afastados, distantes da nossa lógica de salvação. Deus os quer alcançar também. E como resposta a tudo isso, vamos refletir. Possamos pedir perdão pelas inúmeras vezes que não reconhecemos o amor de Deus, a sua bondade, por nem sempre entendermos e por isso não confiarmos nos planos de Deus para nossas vidas e para os nossos irmãos. Possamos louvar o Senhor, reconhecer a grandeza e o cuidado de Deus nas vidas de todas as pessoas e na nossa vida particular também. O Senhor deseja que possamos nos decidir pelos seus caminhos. Hoje é dia de voltar para o colo do Pai. Vamos continuar juntos estudando o livro de Jonas e principalmente aprendendo junto com ele a escutar a voz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.